Boa noite, começando mais uma edição de Os Analistas, que hoje está na sua completude. Do meu lado, Natanael Júnior, revigorado, pronto para a luta, e recebemos hoje um dos sócios aqui do programa, vereador Honorato Fernandes, do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e me sentir sócio do programa, pela quantidade de vezes que a gente tem tido a oportunidade de conversar sobre a política brasileira e aqui também da nossa ilha. Isso mesmo. Aliás, a política brasileira está pegando fogo hoje, né? Estamos sofrendo momentos insanos no país, vereador. Com esse caso que aconteceu em São Paulo hoje de manhã, crianças, jovens morrendo sem necessidade, né, Natanael? Se eu não me engano, é o primeiro ataque, primeiro tipo de atentado dessa natureza no país, né? Não, já houve outros, talvez esse seja o maior, com o maior número de vítimas. Teve um em Belo Horizonte ano passado, dois jovens saíram feridos, muito triste. O senhor vê isso como um sinal de uma ausência de políticas sociais, vereador? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que enxergar dois momentos distintos da história do Brasil. Um momento onde se buscou o combate à desigualdade e um momento onde se retirou uma presidenta que foi eleita e se começou a construir um discurso, que é um discurso que tem alimentado o ódio. O que a gente tem visto hoje é a manifestação do ódio de diversas formas, contra a população LGBT, contra os negros, contra os índios, contra os pobres, de forma muito mais acentuada do que no passado. E agora a gente tendo situações de violência dentro das instituições que eram para ajudar a formar crianças, jovens e inclusive adultos. Né? Aquilo que a gente via nos Estados Unidos começa a se ver agora de forma mais recente e muito mais violenta aqui dentro da cidade, das cidades brasileiras, agora esse caso em São Paulo, que é o retrato disso. Então, à medida que a gente reforça o discurso do armamento, que a gente reforça o discurso da violência, que a gente permite que a intolerância se instale, a gente, querendo ou não, faz com que, mesmo que de forma inconsciente, se tenha o incentivo ou a permissão desses tipos de casos que a gente vê hoje, muito triste, e a gente aproveita para ser solidário a todas as famílias, e eu tenho certeza que também ao povo brasileiro que está extremamente chocado com mais esses casos de violência. E um outro detalhe, né, que acabou ficando esquecido por conta dessa coisa terrível que aconteceu hoje no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, numa cidadezinha de 150 mil habitantes. É como se isso tivesse acontecido em Bacabal, gente. Imagina alguém entrar numa escola em Bacabal, ou Ribamar, ou Santo Inês, ou Açailândia e sair matando crianças. É impensado isso. Sim. E isso encobriu essa coisa terrível que foi a identificação segundo a polícia carioca, das pessoas que teriam assassinado a vereadora Marielle, duas pessoas ligadas a milícias, sendo que um é um policial aposentado, o outro um ex-policial que foi expulso da corporação porque não tinha atuação condizente com a seriedade que a polícia militar precisa, vereador. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho muito respeito pelo sistema de segurança, acho que ele tem um papel fundamental, pela polícia, e aí a gente pode dar exemplos diferentes desses. De um lado, o Corpo de Bombeiros, a polícia passa 2 dias e resgata uma criança de 3 anos que se encontrava dormindo no meio do mato, perdida da avó. Esse é o exemplo da polícia, do sistema de segurança que a gente quer, que cuida da vida, que preserva. Do outro, esses que usam, né, o poder de polícia, o poder de fiscalização, de cobrança e de inibição do crime para a prática do crime. Um policial com a quantidade de armamento que foi pego. 117 fuzis, 117 gente. É uma arma que pode matar 20, 30 pessoas em 1 minuto. Numa residência considerada uma residência de alto padrão para a remuneração do servidor desta natureza. E o que causa mais estranheza é que essa apuração ela vem se arrastando, há denúncias inclusive sobre questão de coação lá de trás para que houvesse
a manifestação por parte de um dos investigados já assumindo o crime, e agora, com o aprofundamento, com a entrada da Polícia Federal, se descobriu o quê? Efetivamente, os indícios de quem estava dirigindo e de quem praticou o crime. Agora, falta a gente identificar exatamente se há uma autoria, que na minha avaliação tem uma autoria, e isso passa por algum incômodo real que a política trouxe através da vereadora, a atuação dela dentro de uma comunidade carente, no combate à violência e na defesa de direitos, de alguma forma começou a atrapalhar, na minha avaliação, a atuação de milicianos, que financiam, inclusive, campanhas. Essa guerra, né, ideológica no Rio passa tenta passar à direita, no caso, né? Eu acho que está ali, que está correlacionado ali a prole lá do Bolsonaro, que defende esse tipo de pensamento. Também eu acho que ele não mandou matar o vereador porque não teria interesse. Mas quem vai decidir aí, quem vai revelar isso é a justiça. Eu particularmente não acredito. Mas o que eu acho perigoso é que implantaram um discurso de que a milícia é uma coisa boa porque mata os marginais. Entendeu? Só que já chega lá, assim, você é obrigado a ter um gatunete que custa R$40. O botijão de gás. O botijão de gás, compração, a água, tudo aquilo ali que envolve muito dinheiro por uma falsa sensação de segurança. Agora, imagine você não comprar naquilo ali. Na realidade, é uma forma de máfia. Claro. É a máfia brasileira. Máfia, né? As milícias se tornaram exatamente isso. E a gente vê o que me assusta, vereador, é as pessoas defendendo esse tipo de pensamento, que a milícia é boa porque tira o marginal da comunidade. Justamente as pessoas... Na realidade está trocando, né? Isso. Está trocando. É de um tipo que vende droga. As pessoas desse núcleo de pensamento que defende esse tipo de coisa, que defende o armamento, como é o caso aí, que para mim, assim, o que aconteceu hoje em Suzano está diretamente ligado ao que o país enfrenta hoje em dia, que é essa crise de identidade, essa coisa... Falta de oportunidade para a juventude, a educação no estado precário. E eu vejo até informação, porque assim, um adolescente daquele lá que recebe uma notícia que o presidente decretou que vai ter flexibilização no uso de armas, ele não vai, o adolescente imediatista, ele não vai ler o que pode, o que não pode, quais são as condições, ele acha que está flexibilizado e pronto. Né? Acho que tá legal. Aí começa a ver, sabe, o que acontece nos Estados Unidos, né? Regularmente, a pessoa entra em colégio, tudo. Isso começa ali, sabe? Aí mistura casos de depressão, envolve tudo isso. E o Estado trata essa coisa como uma coisa supérflua. Entendeu? Não leva o aparelho público para dentro das comunidades, a quadra de esporte, a cultura. O que traz na realidade esses conflitos todos? Se a gente for parar para tentar identificar a raiz é uma só. É a extrema desigualdade que a gente tem historicamente, de quando os portugueses chegaram aqui e para ocupar a nossa terra exploravam os índios. Vieram para cá e fizeram isso com a população original. Esse tipo de exploração passou pelo sistema feudal, onde o povo tinha que entregar a sua produção, né, parte dela para morar dentro das terras dos senhores feudais, em troca de uma segurança aparente, porque naquela época, na monarquia, não tinha-se condição da monarquia garantir a segurança do todo, então dividia. Agora, em tempos do capitalismo, só muda o modelo. O povo passa fome, o trabalho passa escravo, sede. Né? Vem essa opressão, né, em cima do trabalhador também, que a gente começa a ficar com medo de uma reforma da Previdência. É o modelo. De uma reforma trabalhista. Então, essa eterna guerra, né? A esquerda é ali da arruaceira, radical. Exatamente. E a direita quer manter a ordem, mas que ordem é essa? E aí também a gente tem que levar em consideração um outro discurso, que é o discurso que colou, o discurso da moral e dos bons costumes, das pessoas de bem. Então, pessoas de bem, agora vai se dizer quais são as características da pessoa de bem. A pessoa de bem é aquela que anda armada e que, ao encontrar um desafeto ou a criar um desafeto com alguém no trânsito, tem o direito de usar sua arma para vitimizar a toda uma família. Essa é uma pessoa de bem?
Uma pessoa de bem não quer andar armada, uma pessoa de bem quer andar segura, tranquila, livre, à vontade. Uma pessoa de bem quer igualdade, ela quer morar numa boa casa, ela quer ter direito a uma boa educação para os seus filhos, ela quer ter acesso à saúde, ela quer que o seu entorno tenha qualidade de vida. Pessoas de bem querem o bem para o próximo. Por isso que eu acho que é importante campanhas como essa, por exemplo, agora da campanha da fraternidade, da CNBB, que traz para a discussão, mais uma vez, um tema que é o quê? A participação da população na política. Que é isso, né? Vamos discutir as políticas públicas e aonde é que a gente está falhando no combate a essa desigualdade que gera a violência. Agora, antes da gente terminar esse bloco, para arrematar esse assunto, deixa eu contar, o vereador está na luta lá na Câmara desde cedo, Natanael também. Saiu hoje de manhã cedo o colunista Lauro Jardim, um dos jornalistas mais informados do país, já publicou que o delegado que desvendou o caso da Marielle vai ser exonerado do cargo. Vão tirar com a desculpa de que ele já cumpriu o seu papel. Porém, outros Federal dizem... ou estadual? O estadual, não. A investigação foi toda feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Federal entrou com uma investigação da investigação, não se meteu, apurou apenas casos isolados que envolviam outros delegados federais, como uma testemunha que já está quase provado que foi falsa. Mas o mais importante, este delegado, que é um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi quem desvendou e aquele que deu a entrevista coletiva ontem, vai ser afastado do caso porque as declarações dele, que são declarações verdadeiras, que estão nos autos do inquérito, são verdadeiras, desagradou algumas pessoas. Segundo, dizem a própria família do presidente, porque mostrou a proximidade entre os suspeitos, o que não prova nenhum envolvimento do presidente, nem de sua família com isso. Mas só o fato de terem dito que o suspeito tinha a casa no mesmo lugar que o presidente da República, já desgostou o presidente. Eu acho até engraçado o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que é um juiz, que deixou de ser juiz para ser governador, aceitar esse tipo de coisa. Na minha avaliação, não deveria aceitar. Na minha avaliação, tem que se permitir todo esse processo de investigação. Se há prática no processo de investigação por membros do Estado, a Polícia Federal entrou para poder identificar e tentar coibir, mas acredito que do início ao fim essa equipe já acumulou. E para mim está claro que essa possibilidade desse afastamento real passa por algum tipo de incômodo da imagem política. Eu não quero aqui de forma nenhuma ser leviano para dizer que a família do Bolsonaro tenha um envolvimento direto. Não tem envolvimento, que eu saiba, não tem envolvimento direto. Agora, existe uma relação comum. A filha namorou com o filho de um que tem envolvido. Várias pessoas que estavam envolvidas com as milícias foram homenageadas pelo deputado. E isso não confirma, é bom que a gente diga isso, mas que há uma relação. E à medida que isso é explorado, fragiliza a posição política dele. É aquela coisa, está sendo cobrado no isso. No mínimo, pode se relacionar, porque assim... você está sendo conivente, porque você sabe qual é a prática de um miliciano, você sabe que a pessoa é miliciana, você homenageia o miliciano, né? O miliciano tem 117 fuzis na sua casa do lado. Eu estou até partindo do pressuposto você tem foto, de que até então não sabia. Eu estou partindo do pressuposto para não cometer injustiças. Porque assim, você, né, vereador, apoiaria, né, se caso tivesse uma milícia aqui, né? Você apoiaria alguma pessoa ligada diretamente à milícia? Você se deixaria fotografar ao lado de uma pessoa... Tendo conhecimento? Tendo conhecimento? Então, assim... aquela coisa... Eu não gostaria desse envolvimento. Eu considero, assim, como eu acho difícil, né? Posso até estar enganado, mas acho difícil que tenha um envolvimento de mandante direto ali da família Bolsonaro. Sim. Mas... está claro que eles apoiam essa coisa da milícia, são coniventes com isso, defendem esse discurso, sim, né, já defenderam publicamente. E acredito até que a defesa desse discurso é com que fez lá no passado, desde os 30 anos, digamos assim, de atuação dele e dos filhos deles, que é mais recente, a aproximação desse tipo de pessoas com o pensamento.
Então se aproveitaram também dessa situação e aí, de certa forma, pode casar interesse. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Eu não sou filiado ao PT, não sou defensor do PT, eu considero uma pessoa de posicionamento de esquerda, mas o mais engraçado disso tudo, Geraldo, é que é o seguinte, ó, nos governos PT nunca tiveram tanta autonomia das instituições, Polícia Federal, Ministério Público, Ministério da Justiça, e levou até onde levou, né? Até onde pôde se achar. E agora, primeiro foi a tentativa do Mourão de tornar a coisa sigilosa, né? Restringir, e agora uma coisa de um governador eleito por essa bandeira de direita que está aí, permitiu um negócio desse. Então, quer dizer, né? Aí eu pergunto, cadê o eleitor que bateu panela lá atrás, dizendo que o PT é isso, o PT é aquilo? O PT deixou correr solto. Quem está trancando a verdade agora é só o governo de direita. Então, né? Fica a dica aí pro pessoal que bateu panela, né? Abrir o olho e bater panela de novo. A gente faz uma paradinha e volta em seguida e retomamos o assunto.